chamar para essa próxima mesa o Carlos Farias, que é músico, um agente cultural, curso na área de cultura por aí, e o André Quintão, que é deputado federal, o deputado estadual, e tem sido um parceiro também do Vale Mais nessa perspectiva de cursos aqui no Vale, de atividades aqui no Vale. Eu quero pedir, essa mesa, ela não terá coordenador. Você vai acrescentar? Ah, que bom, o Chico vai coordenar. Então, Chico, eu vou pedir para você o seguinte, controlar intensamente o tempo do Carlos Farias e do André. Tá aí dois faladores assim de mão cheia. Porque nós temos que terminar essa mesa exatamente às 18 horas para nós prepararmos isso aqui para o recital. Viu? Agora são 5 horas, né? Não, nós temos que acabar às 6. Porque nós temos que preparar. Pois é, mas nós vamos terminar, um esforço de terminar antes. Porque o Pereira e a Titânia tem que passar o som. Então essa mesa vai durar 1 hora, assim. Viu, Chico? Fazer esse esforço tremendo. Boa sorte, parceiro. Eu sou duro nesse negócio aí, para deixar com ele. Carlinhos, por favor. O deputado já está por aí? E aí, deputado, tudo bom? Bacana? Na verdade, eu queria fazer uma história assim, para o pessoal despertar aqui. Posso fazer? Tá, deixa eu só anunciar então. O Carlos Faria quer fazer aqui antes uma pequena intervenção musical antes de começar os debates. Eu queria lembrar aqui que estava previsto para ser um representante da Petrobras que ia falar desse tema, mas infelizmente, por problemas em Brasília, não deu para ele vir ao debate aqui. Então, o Carlos vai falar um pouco também sobre a questão da elaboração de projetos, de financiamento, porque algumas pessoas, inclusive, já procurou a gente para perguntar a respeito da elaboração dos projetos. Então, vou passar a palavra aqui inicialmente para o Carlos Farias, para ele fazer a intervenção dele. Gente, olá. Eu gostaria que todos ficassem em pé. Está todo mundo sentado há muito tempo, a tarde inteira, e ninguém se levantou até agora, né? A mesa foi excelente, muito bacana, né? Com a Manu e o Bernardo, mas é bom a gente esticar um pouco. Oi. Na verdade, eu quero contar uma história, eu preciso do pedestal para poder contar essa história. Uma pequena história de 1 minuto, viu, André? Depois eu passo para você a palavra. Uma historiazinha de 1 minuto para todo mundo se esticar, tá? Eu tava na minha aldeia real, catando pena debaixo de um arvoredo. Veio a polícia pra levar toda a aldeia. Leva a matéria que eu não sou prisioneiro. Leva a matéria que eu não sou prisioneiro. Essa musiquinha abre o meu disco novo com as lavadeiras. Tá aqui o disco Devoção, que ficou pronto agora, vai ser lançado mês que vem em Belo Horizonte. Devoção, vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas a história é o seguinte, um índio Machacali, lá da aldeia onde eu nasci lá pertinho, Machacalis, ele saiu para passear. Um dia cedinho levantou, pegou arco e flecha, pendurou no ombro e saiu caminhando. Vamos lá. O índio saiu caminhando pela aldeia. Era aquele caminhozinho, aquela estradinha que parece estradinha que o gado cria, na verdade, aquele caminhozinho. O caminhozinho era só areia. Ele caminhando na areia, né? Depois virou pedrinhas, ó. E ele continuou caminhando. Passou em cima de uma ponte, o rio Umburanas passa lá na aldeia. E ele continuou caminhando, aquela coisa linda, em direção a uma montanha chamada Micaicacá, a montanha sagrada que tem lá na aldeia Machacali. Ele parou diante da aldeia, diante da montanha, tinha uma gruta diante dele, ele caminhou, vamos lá, caminhando, entrou dentro da gruta, parou no meio da gruta, aquela escuridão tremendo, muito escuro mesmo. De repente ele viu, meus amigos, 2 pontinhos de luz brilhando diante dele. Ele estendeu as mãos e pegou num bicho peludo. Era uma onça. Ele saiu correndo, passou em cima da ponte, continuou correndo, passou nas pedrinhas, continuou correndo, passou na areia, até que ele chegou de novo na aldeia.
Uma boa tarde para todos nós, podem sentar. Vamos ouvir o nosso querido deputado André Quintão falar sobre financiamento, né, de redes. Né? Essa é a questão mais, talvez, a questão central desse encontro todo nosso aqui. Como sustentar esse trabalho? Né? Contigo, André. Então vamos lá. Bem, gente, boa tarde a todo mundo presente. Agradecer a organização aqui do encontro, viu, Chico? Pelo convite. Uma honra também estar aqui ao lado do Carlos Farias. E tanta gente conhecida e amiga. Eu, infelizmente, estou desde 6 horas no trecho. Estava em Caratinga, Frei Inocêncio. Não pude estar presente na apresentação da Manuela e do Bernardo, que com certeza fazem um link com essa temática do financiamento. Então, foi uma pena, o Bernardo é um amigo particular, tivemos a honra de trabalharmos juntos, né, no governo do Patrus, lá em Belo Horizonte, mas eu vou então levantar aqui alguns pontos que, se porventura já tiverem sido abordados, a gente aprofunda no debate, respeitando também o limite que o Vilmar falou aí do horário. Bem, primeira questão das redes, que vocês já fiquei sabendo, abordaram aqui durante o dia. A rede vinculado a sistema vinculado à política pública que responde a direito. Então, primeiro vou falar, tem uma questão mais conceitual, que a gente tem que nivelar o entendimento das políticas públicas. Então, você tem um conjunto de direitos, nossa referência maior é a Constituição de 88, o Estado se organiza através de um conjunto de ações que estão no escopo de política pública para responder a esse direito, de preferência de maneira universal. Como que o Estado organiza essas ações? Numa república como a nossa federativa, União, Estados e Municípios, e a nossa Constituição prevê participação popular, num sistema descentralizado, ele organiza então os sistemas, que foi o que o Bernardo aqui, pelo menos no final, né, eu ouvi. Então, as políticas públicas estão organizadas, boa parte delas, através de sistemas. Qual que é a ideia de sistema? Olha, cada nível de governo, cada ente federado, cada ator político, técnico, de cidadania que está no conjunto dessa política pública tem um nível de responsabilidade, e aí você atribui deveres e direitos, você organiza conceitualmente a política pública, as diretrizes, os princípios, quem faz o quê, aonde, como e com qual recurso. Essa é a lógica do sistema. E nessa lógica do sistema, recomenda-se o trabalho em rede, que nada mais é do que uma interação, colaboração, articulação horizontal, governamental e não governamental, intersetorial, para atingir objetivos comuns que são compartilhados. Nós temos um conjunto de políticas públicas, eu vou tentar ser bem direto, por causa do tempo, até para suscitar o debate. Algumas políticas públicas fizeram esse para casa, mais cedo, de organização da política pública sobre a forma de sistema. Então, uma fundamental, saúde, foi a primeira. O SUS, Sistema Único de Saúde, foi o primeiro sistema organizado, dando resposta lá aos artigos da Constituição Federal e às leis regulamentares de 1990. Então, o SUS tem Conselho Nacional, estaduais, locais, distritais, tem fundo. E a saúde conseguiu uma questão importante, que foi a vinculação orçamentária para o seu financiamento.
Então, esse é um ponto que a gente não pode deixar de lembrar. Vou falar de uma política pública que eu acompanho muito: assistência social. A assistência social também teve a sua lei regulamentar em 93, a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, e depois, principalmente com o governo Lula, a lei foi materializada, foi concretizada através do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Então você organizou a política, tem a proteção básica, proteção especial, o governo federal tem um nível de cofinanciamento, o estadual outro, você tem conselho nacional, estaduais, municipais, fundos, conselhos deliberativos, pisos. No caso de Minas, eu estava ouvindo o Bernardo. O SUAS em Minas é lei, inclusive, de minha autoria. Motivado pelo governo federal, acordo, pressão, deliberação de conferência. Hoje, o repasse da assistência por piso vai para 853 municípios. É o piso básico, né? A Aline, a secretária aqui, gestora, sabe, é o que mantém funcionamento de CRAS, CREAS, etc. Então, à medida que as políticas públicas se organizam em sistema, quanto melhor elas se organizam em sistema, melhor é a capacidade de ter financiamento. E melhor condição das redes efetivamente funcionarem. Então, eu queria aqui concordar com a parte final do Bernardo, e é um para casa para a cultura. Cada política pública, eu sei, tem uma cultura organizativa diferente, uma história diferente. Não foi à toa que a saúde foi a primeira. A saúde, antes da Constituição de 88, já tinha movimento sanitarista, fazia conferência. Então, cada um tem uma história. Já tinha uma tradição de participação. Talvez a tradição da cultura brasileira, ela é fenomenal na produção cultural. Mas talvez na mobilização e organização coletivos não seja o forte. Talvez aí, eu vou entrar nesse desafio. Talvez pela característica e diversidade, pegando pelo positivo, a característica é mais de fragmentação do que de colaboração. Mas a inexistência de um sistema com regras claras, inclusive de financiamento, prejudica o acesso ao financiamento. Agora, eu queria aqui dizer que esse trabalho recomendável, que deve ser feito em rede, é absolutamente imprescindível em qualquer política pública. A começar do que a professora mencionou, vamos pegar aqui as redes horizontais governamentais e a chamada ação intersetorial. Há uma fragmentação absoluta entre a intervenção do poder público em várias questões que merecem uma abordagem intersetorial. Não é apenas culpa da área A, da educação, da saúde, da assistência. Isso faz parte de uma cultura de organização e gestão, faz parte de uma disputa muitas vezes insana para acessar recursos, e isso diminui os resultados da gestão pública. Hoje nós temos determinadas questões, vamos pegar uma questão da segurança e da violência e das drogas. Se não envolver saúde, cultura, esporte, assistência social, não adianta só a área estrito sensu da segurança pública. Para ficar num exemplo, a questão da cultura, da educação, eu ouvi aqui, estão intimamente ligados a outras dimensões de vida que podem ser melhoradas através destas políticas em conjunto com outras. Eu fui secretário de assistência social e naqueles públicos mais vulneráveis, o esporte e a cultura foram ferramentas fundamentais de resgate de autoestima, de cultuação de novos valores, de respeito ao próximo. Foram absolutamente fundamentais. Às vezes mais do que o trabalho, que é importante também.
Mas o senso comum fala, tem que pôr para trabalhar, o trabalho, às vezes tem um caminho antes ali. O despertar para a ação coletiva e para o ouvir e respeitar o outro vinha pela cultura e pelo esporte. Então, quando a gente fala em rede, e aí a gente sabe que rede não é só rede governamental, pelo contrário, né, nós temos essa parcela grande que na cultura é muito forte, não governamental, diversa, plural. A ideia é que a gente integre num movimento cada vez mais horizontal e menos vertical, cada vez menos hierárquico, cada vez mais criativo, no caso da cultura, mas também cada vez mais colaborativo, que cada um de fato assuma a responsabilidade. E aí nós poderemos, qual que é a importância da rede? Primeiro, uma abordagem mais rica, uma abordagem mais completa, mais integral, uma intervenção mais efetiva, uma colaboração de recursos materiais, humanos e financeiros. Porque se a gente tem essa discussão da vinculação orçamentária, ela precisa ser feita. Toda política quer vinculação orçamentária. A assistência não tem vinculação orçamentária. A nossa luta histórica é 5%. Da cultura é 1 ou 2, né? 2%. Hoje o governo federal na assistência já está com 7%. Então a luta ficou meio de lado porque já está cumprida a meta. Mas nos municípios e estados não. Em Minas, com toda a luta, é 0,4%. Na assistência. Parece que na cultura é 0,2%. Então, essa questão da vinculação orçamentária, enquanto outras políticas não têm, precisamos de desenvolver uma ação intersetorial em rede, onde haja também um compartilhamento dos recursos. E isso, infelizmente, muitas vezes não ocorre. Por quê? Porque a tradição é de cada política pública pensa a sua área de maneira estanque, fragmentada, com pouca flexibilidade de incorporar outras dimensões de outras políticas públicas e de outras áreas do conhecimento. Tem gente até que defende hoje, aí uma posição até mais radical, de que não devia ter vinculação orçamentária nenhuma. Você devia ter uma vinculação orçamentária talvez de bloco. Pegava as políticas públicas sociais e metia lá 50%, para forçar uma ação de política pública mais integrada. Mas dependendo do espaço que a gente fala isso, a gente corre o risco até de ser apedrejado. Então, mas existe gente boa, gente de esquerda, progressista, que exatamente para não ficar essa, a que a gente chama, né, a prima rica e a prima pobre das políticas públicas. Então, agora, quais são os desafios, no meu entendimento, de então efetivar as chamadas redes na área da cultura? Já que nós temos o marco legal, Constituição Federal, temos o marco de sistema, o Bernardo falou, no caso da cultura. Temos já um acúmulo de experiências diferenciadas. Temos discussões teóricas, artigos, práticas de trabalho em rede. Qual é a dificuldade de se estabelecer com mais vigor essas redes na área da cultura e com financiamento mais permanente? Bem, primeiro, a lógica do financiamento da política de cultura é uma outra polêmica, mas a gente tem que tocar, né? Quando foram pensadas as leis de incentivo, elas foram pensadas para agregar uma contribuição a mais da sociedade, principalmente do setor privado, para a política cultural. Acabou que ao longo dos tempos, essas leis de incentivo se tornaram substitutivas da obrigação do poder público em aportar recurso próprio na política de cultura. Então, ao invés de se discutir vinculação e ampliação orçamentárias para a política de cultura,
Durante muito tempo a discussão era sobre leis de incentivo à cultura. E todo mundo aqui sabe que os mecanismos de acesso às leis de incentivo à cultura, sem entrar no mérito, acho que tem muita gente boa que acessa, recebe, faz um bom trabalho, mas quanto mais estabelecidos, mais chance de acessar. Basta ver as estatísticas, né? Todo mundo sabe aqui, para onde que vão os recursos, né? O recurso vai para grandes estados, grandes cidades, né? Grandes grupos. A gente faz a pesquisa, a estatística mostra quem acessa. E ao longo do tempo, ocorreu uma deformação pior, que o segmento privado fez uma movimentação crescente para reduzir ou eliminar a sua contrapartida. Inclusive aqui em Minas. Ou então forçar aqueles que acessam a lei de incentivo a maquiar dados, documentos, para que ficasse o compromisso formal da contrapartida realizado. Então, aquilo que era para ser um acréscimo na lei de incentivo, no financiamento, no recurso próprio para a cultura, se transformou num mecanismo substitutivo e, diria, de marketing cultural de grupos privados que não ajudaram nem a ampliação do fundo ou dos recursos da cultura e quase que se apropriaram de um recurso que é público para o seu marketing. Então, essa discussão tem muita gente que faz. Nós vamos ter que achar um ponto comum aí. Porque é lógico que a rede tem um monte de requisitos, coisas que eu vou também rapidamente dizer importantes, mas assim, a questão do financiamento, você pode ter a melhor rede do mundo, inclusive com órgãos governamentais, gestores comprometidos. Agora, se ele não tiver acesso ao orçamento público, obviamente, o problema do financiamento vai continuar. Rede não inventa recurso. Rede não é casa da moeda. Então, você potencializa. Inclusive na intersetorialidade, você pega recurso que está na saúde, na educação, na assistência, e integra ações, programas integrados. Isso pode e deve ocorrer. Agora, tem um limite isso. Então, acho que no caso da cultura, a discussão do orçamento, do recurso, é muito importante. Agora, não é discutir o orçamento de maneira tópica. Aí eu queria, assim, com muita sinceridade, falar para vocês. Isso já ocorreu também na área da criança, que eu acompanho muito. O que acontecia na área da criança? Você tem a lei de renúncia lá, que vai para o FIA, Fundo da Infância. X% de pessoa jurídica, X% de pessoa física. Vai para o fundo. Então, o que acontecia? Os conselhos da criança ficavam discutindo o ano inteiro critérios para acessar esse recurso. Então, lá na Assembleia, eu desenvolvi uma metodologia de orçamento criança. Então, o orçamento criança em ações diretas e indiretas do governo era aproximadamente 15 bilhões, que entrava educação, saúde, etc. E tinha lá 10 milhões no FIA. Então, ficava o ano inteiro as entidades discutindo como que ia acessar 10 milhões e deixavam de discutir a destinação de 15 bilhões do Estado. Era quase que julgavam aí, Estado, distrai aí com essa migalha enquanto a gente faz ou não faz o que quiser com o resto. Então, no caso da política de cultura, nós temos que valorizar mais o chamado ciclo orçamentário. O planejamento das políticas públicas. Porque eu vi aqui na temática, né, como manter, né, redes, manter financiamento. Hoje as políticas são planejadas. E se não estiver no orçamento e no plano plurianual, no ciclo orçamentário, fica aquela história de pires na mão. Então, quando a gente tem um sistema, quando a gente tem previsão de conselho, de plano, a gente começa a priorizar de maneira planejada
um conjunto de ações culturais. No caso de Minas, com essa complexidade e riqueza, que traz desafios, mas também muitas potencialidades. Eu, sinceramente, não vejo muito isso ainda introjetado na área cultural. A área cultural ainda trabalha por objetivos específicos, segmentados, ou é do setor, e dentro do setor tem o subsetor, e dentro do subsetor tem o subsetor que fala com A e com B. É cada um querendo um pouco abocanhar, no bom sentido, que é para uma atividade nobre, um pedaço daquele recurso escasso. Isso não é culpa dos militantes e dos artistas, né, do pessoal da cultura. É porque a lógica da política pública ela é recente, e a lógica do governo foi se eximir da responsabilidade e jogar para a lei de incentivo. E a lei de incentivo nada mais é do que uma busca dessa fatia do recurso. Claudilene, quando a gente faz conferência de assistência social, a gente vai todo mundo junto, o Brasil inteiro vai. Queremos X% para isso, queremos universalizar isso. Quando a gente vai na conferência estadual, pode ser o piso baixinho lá, de 10 mil, 8 mil reais por mês para cada município. Mas a gente vai lutar para todos os municípios, tem que receber aquele recurso e no município planejar suas prioridades. Não é assim, a turma da assistência do Mucuri, a turma da assistência do Sul, a turma da assistência do Nordeste, não é assim, é outra coisa. Então, me parece que é necessário a gente efetivar, e aí o Estado tem um papel preponderante, até de iniciativa também, o sistema estadual de cultura, o fundo estadual, e com aporte crescente de recurso próprio e com um planejamento de prioridades abarcando essa diversidade. Segundo, então traduzindo, qual que é o desafio? Nós temos que aproximar os segmentos culturais da discussão do ciclo orçamentário. É lá que o financiamento se resolve ou não se resolve. Minas, nós temos uma dificuldade adicional e outros estados também têm. Quando a gente fala atuar em rede, pressupõe o papel forte dos municípios. Só que em Minas, a maioria dos municípios são municípios pequenos, com baixa capacidade institucional, com baixa capacidade técnica, inclusive, para ter uma proatividade maior na captação de recursos. E também com uma insegurança até na construção de desenhos institucionais novos, do tipo consórcio. Na área da assistência, a saúde já fazia. Então, o consórcio da saúde tem uma tradição. O pessoal da assistência estava patinando, os prefeitos inseguros. Nós aprovamos uma lei de consórcio da assistência na Assembleia. Mas mesmo assim os municípios têm receio de fazer. Receio político, receio de Tribunal de Contas. E tem uma questão, que é ser política. Infelizmente, uma mentalidade republicana de política pública no Brasil, ela não é hegemônica. Há uma disputa de município para município, o município A é do PT, o município B é do PSDB, então não vai sentar para fazer consórcio. Há uma descontinuidade administrativa que faz parte da nossa cultura política. Hoje eu estava passando lá em Novo Cruzeiro, vi a plaquinha Lambari. Nós conseguimos colocar um CRAS para o Lambari na mudança de governo, não sei porquê, mas eu imagino, os documentos não foram apresentados, o convênio não foi assinado, perdeu-se o recurso de ter um CRAS. Nós tínhamos colocado um CRAS encaixado, o outro era o Lambari. O Lambari perdeu. Mudança de governo. Então, nós temos que criar uma mentalidade nova, porque se a gente quer manter financiamento, ação continuada, a gente também tem que ter política continuada, política pública, independente de governo. Aí vocês são fundamentais. Aí a importância da discussão de rede redobra, porque aí talvez o maior fiador para pressionar os governos a arcarem com os compromissos estabelecidos sejam
os movimentos culturais, os militantes culturais, os conselheiros de conselhos municipais e estaduais de cultura. Porque os compromissos acertados com a sociedade civil, democraticamente discutidos, têm que ser garantidos. Aí é esse tripé que eu falo. Tem que ter lei, tem que ter movimento organizado e tem que ter ciclo orçamentário, planejamento público, política pública bem desenvolvida. Se a gente tem esse tripé, regulação legal, recurso e movimento ativo, colaborando, interagindo, aí a política pública tende a andar melhor e mais rápido. É um pouco a minha experiência. E acho também, por fim, que um outro desafio é a gente romper também essa fragmentação não só no interior das nossas políticas públicas, mas entre as políticas públicas. Os conselhos também dialogam um pouco. Às vezes o Conselho da Saúde está discutindo uma prioridade lá, o da educação aqui, o da cultura aqui, eles não dialogam. Nós temos que criar espaços também mais coletivos de formulação de política pública. Porque a gente não pode também ficar esperando só que o governo crie conselho da cidade, crie conselho de desenvolvimento, que o governo crie grupos intersetoriais. A gente tem que cobrar para que os governos façam isso. Mas a sociedade também pode tomar essa iniciativa. Eu não concebo hoje discutir o grande desafio, políticas de juventudes. Mas como que discute política de juventude sem sentar com a cultura? Às vezes você tem um órgão no governo, inclusive, que é de juventude, que não comunica com a cultura. Mas está fazendo o quê, né? Fico me perguntando, viu, Marquinhos? Está fazendo o quê? Qual que é a abordagem? Se a gente sabe a incidência e a força. Desenvolvimento. Como você discute desenvolvimento regional em Minas, principalmente numa região como esta, sem levar em conta políticas culturais? Mas isso não acontece. Então, eu queria dar esse testemunho, se eu pudesse assim, resumir e dar um sinal de alerta, a caminhada nossa na Assembleia, mostra o seguinte: se tem uma organização de base maior, você tem uma chance melhor de acessar recursos. Se você consegue estabelecer redes mais sólidas, num sentido de interação e colaboração, se você não tem isso, a lógica do poder público, muitas vezes, não lógica de intenção, lógica de funcionamento, é quase que de não gastar o recurso. São muitos empecilhos, muitos entraves. Então, eu já tive experiência, e a gente vai aprendendo com as experiências, inclusive aqui, de recursos, que no plano plurianual, pessoas bem intencionadas propuseram, por exemplo, para centros regionais de cultura, centro de tradição cultural, que a gente conseguiu garantir o recurso no orçamento, e o projeto não apareceu, o terreno não apareceu, a interação não ocorreu, a proposta não vingou, não foi amadurecida. Não foi amadurecida. O próprio Museu do Percurso, diria que a emenda para limpeza e não deixar o casarão cair, né? É o início, né? Aquele início ali, originalmente poderia ser de uma emenda lá atrás para o início da discussão de um centro regional de cultura. Estou dando exemplos localizados para mostrar que quanto mais, porque esse seminário aqui tem uma intencionalidade, né? Micro-regionais. Se as propostas vêm com a força de redes bem constituídas, com a boa vontade de parceiros governamentais e não governamentais locais, de instituições acadêmicas, de movimentos sociais, a chance de vingar é maior. E de se ter permanência ao longo do planejamento público. Porque não basta estar no planejamento público. Você tem que ficar ali de cima,
E à medida que você fica ali de cima, o próprio poder público vai incorporando aquilo na sua agenda governamental. Essa é uma outra experiência que eu queria aqui relatar. Muitas das emendas populares, quando eu falo em emenda popular, não é emenda parlamentar do André, é emenda da Comissão de Participação Popular que eu presido na Assembleia, que a gente faz as audiências e recolhe sugestão e negocia com o governo o acolhimento de algumas. Muitas foram incorporadas anualmente no orçamento. A gente não batalha ela todo ano, mas geralmente são mantidas em áreas mais organizadas. Aquelas áreas menos articuladas, é aquele negócio de todo ano, tem que pôr emenda, tem que bater na porta da secretaria e tal. Queria até registrar, viu? Não sei se a Manuela está aqui, ela está aí? Já foi, né? Que nesse caso das emendas populares na área da cultura, a boa vontade lá é grande. É grande. A experiência, inclusive, tem uma nova agora, da questão indígena, de rituais indígenas. Foi um negócio interessante. Porque as etnias ficavam batendo na porta da Assembleia para rituais assim, festa da água, festa da... importantíssimas, né? Mas de maneira solta. Eles se organizaram, emenda popular para a cultura, abriu edital, desburocratizou o acesso, é uma experiência até ousada. Achei até ousada assim, falei, poxa, tiveram coragem de fazer, o recurso vai direto para a etnia, sem burocracia. Então, está sendo construída com política permanente. Então tem boas experiências, viu, gente? A gente às vezes fica com um certo descrédito em geral do poder público, com razão, pela nossa história, mas existem algumas experiências bem construídas que a gente pode se espelhar nelas. Mas eu termino dizendo isso, que na área da cultura, eu intuo que tem uma responsabilidade nossa, todos, de ter uma articulação e uma unidade maior, tem uma responsabilidade grande dos governos que não colocam a cultura no coração das políticas públicas, ainda continua sendo uma política residual, tópica, ainda continua sendo uma política onde o financiamento ele é quase que exclusivo das leis de incentivo cultural, ou boa parte dele é relacionado à lei de incentivo cultural, e tem uma responsabilidade difusa, que aí entre os municípios, que eu diria que é capacidade institucional, técnica, de interagir e de se articular mais, até para ser mais proativo, para acessar o recurso que tem. O ideal para mim, para essas políticas mais esquecidas, talvez num primeiro momento a vinculação orçamentária fosse, de fato, o adequado. Agora, enquanto não tem a vinculação formal, vamos discutir a efetivação prática delas. Lutar pelos recursos em todos os níveis no orçamento. Não ficar só esperando lei para ficarmos imobilizados. E eu queria discutir mais essa questão da lei de incentivo cultural. Me parece que ela diminui a chance de determinados segmentos acessarem um recurso que é público. Me parece. Talvez, se a iniciativa privada colocasse de fato a sua contrapartida, aí tudo bem. Seria uma estratégia de captação, de ampliação de recursos. Mas o movimento hoje é inverso. É inverso. Tem muita gente do movimento cultural, no projeto que tramitou na Assembleia, a gente era minoria, Chico, nós lutamos muito, tivemos que obstruir para que a redução ficasse só 3 anos, que a proposta é a redução ficar para 10. Nós lutamos muito lá, eu tive que, e outros deputados, obstruirmos lá a votação, porque a iniciativa privada também, os grandes grupos estão querendo fazer marketing cultural com chapéu alheio, essa que é a verdade. Muito obrigado. Então, vamos passar a palavra agora para Carlos Farias,
Só lembrando que as pessoas que depois quiserem fazer perguntas ou alguma parte, vai deixando os crachás aqui para a gente iniciar assim que Carlos acabar. Eu sei, eu vou ser breve, né? E cumprimento o André pela explanação. Acho que você disse tudo, viu, André? Você sintetizou na sua fala todas as angústias, né, e todas as expectativas de nós quando aqui chegamos para esse seminário, né? Buscar recursos para os nossos projetos tem sido um martírio. Buscar sustentabilidade para as nossas ideias tem sido, na verdade, é o eixo central de todo esse encontro aqui. Formar redes, né? Pessoal, vamos deixando os crachás aqui. A formação de redes, com certeza, é um caminho, né? O Vale Mais, ao propor esse seminário, na verdade, está propondo essa discussão que está acontecendo aqui. Está chamando os agentes culturais dessa região do Jequitinhonha para uma conversa, que eu tenho certeza que não vai sair, as respostas não serão dadas. Na verdade, essa área do financiamento à cultura é um saco sem fundo. Existem vários caminhos, a gente não sabe onde isso vai nos levar, né? O mais importante que eu estou vendo desse encontro aqui é exatamente o encontro em si, a reunião de pessoas, gente antiga e gente nova, principalmente a gente nova. Eu estou muito feliz de estar tendo muitos agentes culturais, gente que está chegando ao movimento de pouco tempo para cá, e pessoas que começaram no final dos anos 70, dos anos 80, como nós vimos aqui, né? Está aqui Gonzaga Medeiros, Guilardo, Titane, Pierila Viola. Eu também comecei há muito tempo atrás desse movimento, né? A reunião da gente com vocês mais novos, eu acho que é um grande passo para a gente fortalecer esse movimento, né? Discutir o festival, discutir outros eventos que acontecem por aí afora. Como buscar recursos, como financiar isso aí, como potencializar essa vocação e esse patrimônio que é a diversidade cultural do Vale do Jequitinhonha. Como potencializar isso? Como se tornar cada vez mais uma fonte de afirmação da identidade, uma fonte de inclusão social. Eu, pessoalmente, eu penso que isso tudo passa pela capacitação, viu, André e vocês daqui? Na minha opinião, pessoal, passa primeiro pela capacitação de todos nós, enquanto pessoas interessadas nessa área cultural, enquanto agentes, né? Nós temos que nos capacitar. A minha experiência pessoal, eu nasci ali em Machacali, perto da aldeia Machacali, fui para Belo Horizonte, me formei em psicologia, voltei para a região, mais para o Vale do Jequitinhonha, eu tenho parentes, né? Morei em Almenara por 10 anos, a minha mãe nasceu em Jequitinhonha, meu pai em Joaíma, meus avós em Salinas. Eu sou dessa região aqui, Mucuri, Jequitinhonha. É minha macro-região. Eu voltei para cá, me deparei com essa beleza toda, que é a diversidade cultural, me encantei por aquilo, as minhas raízes, e fui levado, assim, quase sem planejar, a reunir um grupo de mulheres lavadeiras, né, inspirado depois no trabalho de Frei Chico, de Lira, os pioneiros, na minha opinião, são os meus mestres, né? Inspirado naquele trabalho, eu vi ali uma forma de mostrar não só para a região, mas principalmente para fora daquela região, a riqueza que é a música, a cultura desse lugar. Então, a formação do Coral de Lavadeiras há 23 anos surgiu assim, sem um planejamento, mas ao mesmo tempo assim, eu fui me preparando para isso. Eu aprendi, por exemplo, a descobrir as leis de incentivo, como foi colocado, não é a última palavra para a captação de recursos, mas elas existem, ou bem ou mal, são uma fonte de recursos. Eu tive que me preparar para isso, eu acabei aos poucos virando um agente cultural, aprendi a elaborar projetos, né? Então o primeiro passo, na minha opinião, é esse: nós temos que nos capacitar. Se a gente não tem capacidade, contratar pessoas ou empresas que tenham capacidade de elaborar projetos, porque seja lei de incentivo, ou seja através de editais, tudo começa com uma ideia, e essa ideia tem que ser colocada no papel. E esse papel, essa ideia vai virar um projeto. Esse projeto pode ser encaminhado a diversas fontes de financiamento, organismos nacionais ou internacionais, né? Diversas fontes, tem o FIA, lei de incentivos, esses editais todos, mais cultura nas escolas, que eu tive o privilégio de conhecer o ano passado e participar, viu, querido Bernardo Mata Machado? Estamos aguardando a divulgação do edital, certo? Eu fiz uma parceria com uma escola lá em Belo Horizonte, né? E não foi tão divulgado assim. O setor musical, principalmente,
principalmente os músicos, são muito desinformados, né? São muito desunidos. Então, muita coisa passa batido. Os artistas, de um modo geral, não se informam. Então, é preciso a gente estar sempre atento, ler os editais, abrir a página do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura, e ver o que está sendo proposto, né? Então, nesse sentido, capacitar. Isso implica não só aprender a buscar, a pôr a ideia no papel, mas principalmente depois, que aprovar um projeto até que é fácil. O depois, que é o nosso martírio, a captação de recursos. Para isso exige capacitação também, né? Preparação para isso. Na verdade, você deve fazer uma nova proposta para a captação de recursos. E a última etapa desse processo, a prestação de contas. Nós vimos hoje na conversa que teve aqui com a Titânia, ela colocou com muita propriedade, que é um dos problemas que acontece na prestação de contas é a questão da nota fiscal, ou saber prestar contas, né? Comprovar aquilo que você gastou. Você recebeu uma verba para determinada atividade, você gastou aquela verba, você tem que prestar contas. Existem normas, portarias que disciplinam isso. É claro que quem vai analisar aquilo, analisa a letra fria das notas fiscais, não percebe a dimensão cultural humana, o capital social e cultural investido naquele projeto que foi executado. Ele é muito maior do que aquele dinheiro que foi gasto. Titânia disse isso com muita propriedade. Mas isso não invalida que o gestor cultural se prepare. O gestor tem que se preparar realmente e cumprir as normas e prestar contas, porque senão ele vai se enredar. Nós temos exemplos de vários amigos que estão aí perdidos, tendo que prestar contas às secretarias estaduais e nacionais, aos tribunais de contas, porque não geriram mal o recurso. Então, isso é fundamental. Se nós não nos prepararmos para atuarmos nessa rede que está se formando, a gente não vai ter acesso aos recursos, não. Né? E se tivermos acesso, temos que saber aplicá-los bem, com ética, conforme determina as normas que disciplinam isso aí. Então, a minha fala é muito nesse sentido também, porque as fontes de financiamento já foram faladas aqui, existem as leis de incentivo estadual, federal e municipal, é preciso realmente pressionar que as verbas para a área de cultura sejam maiores, né? 0,2% do orçamento de Minas Gerais, né? É muito pouco, 1% do Ministério da Cultura é pouco demais, diante de 25% na área de saúde e na área de educação e saúde. Por que a nossa área tem que ser a menor, né? Então, nós temos que brigar mesmo, e eu endosso o que você falou, André, no sentido de se não houver uma pressão das bases, através do movimento organizado, essas políticas públicas não vão ser implementadas, ou pelo menos vão demorar demais a serem implementadas, né? Eu aproveito também para dizer que uma outra fonte de financiamento que o André falou um pouquinho aí, eu sou um exemplo disso. As emendas parlamentares são outra forma de buscar recursos, né? Ele falou aí das emendas populares, e tem as emendas também, esse chamado ciclo orçamentário, o planejamento plurianual. Se nós ficarmos atentos, nós podemos realmente, através de pressionar a Assembleia Estadual ou Federal, para que se inclua no orçamento plurianual, anual, verbas maiores nessa área aí. Através de uma conversa com o André no Festival de Jequitinhonha, há uns 3 anos, né, André, em 2011, em Jequitinhonha, não é isso? Eu falei com ele da necessidade de continuar esse trabalho com as lavadeiras, de trazer a lume mais músicas que nunca tinham sido gravadas, assim como eu tinha feito o Batuquinha através da Lei de Incentivo à Cultura, depois o Aqua, outro projeto meu na Lei de Incentivo à Cultura. Ele propôs uma emenda ao orçamento do Estado, e através da emenda do André, e através de um convênio com a Secretaria de Estado de Cultura, a nossa Associação de Lavadeiras, porque existe a homenagem à Associação Comunitária das Lavadeiras de Homenagem, o convênio foi assinado dentro da Associação e a Secretaria de Estado de Cultura, surgiu o disco novo nosso aqui, chama-se Devoção, ficou pronto agora nesse finalzinho de 2013, vai ser lançado no mês que vem, estão todos convidados, dia 20 de março, numa quinta-feira, no Grande Teatro do Sesc Palácio em Belo Horizonte, com a entrada gratuita. Vou estar lá com as lavadeiras, a nossa banda, recebendo vocês para lançar Devoção, que dá sequência a esse trabalho de valorização e divulgação dessa riqueza musical que nós temos aqui. São cantigas que falam, especificamente nesse disco, fala um pouco desse sincretismo afro-católico. Ele fala dos santos, dos orixás, Nossa Senhora, das águas, dos riachinhos, da preservação da biodiversidade. Então, é um projeto que gera renda, que gera inclusão, né, e que aumenta a autoestima, principalmente isso. Então, e a cultura faz isso. Mais do que gerar renda e inclusão, eu acho que o grande boom da cultura, a grande importância da cultura é que nos dá identidade, dá a sensação de pertencimento. E o Jequitinhonha, nesse sentido, se distingue, se destaca entre as diversas regiões brasileiras. É uma região que tem esse potencial, né? Aqui as pessoas ainda têm esse pertencimento. Se formos comparar com outras regiões de Minas Gerais, onde se há maior identidade, as pessoas têm mais orgulho de dizer
de onde são, é daqui desse território, é o Jequitinhonha. Esse é o nosso maior patrimônio. Então, eu termino, para que possamos debater mais essa questão, conclamando a todos para que entrem nessa rede, nas diversas redes, deixemos de lado as diferenças, porque elas não vão acabar, os conflitos vão sempre continuar. Né? É importante que haja uma reunião de diferenças para construirmos as nossas possibilidades. Vamos juntar forças ao Vale Mais, à FECAGE, as outras entidades que existem aqui na região, né? E vamos batalhar para realmente implantar as políticas públicas, buscar os recursos para os nossos projetos. É o que eu tenho a dizer. Ereré, como diz os índios Krenak lá do Rio Doce, significa felicidades. Baixecá, como dizem os machacali da minha terra, significa tudo de bom. Ereré, Baixecá, saravá para todos nós.